Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico dessa tarde, nossa reunião de oração. E eu os convido a que leiamos em 1 Samuel capítulo 30, do versículo 1 até o versículo 31. 1 Samuel 30, de 1 a 31. A palavra do Senhor diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado como ímpeto contra Saul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, porque não puderam, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: De quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: Sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado de Saul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: Jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo guiou. Eis que estavam espalhados sobre a região, comendo e bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: Este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam não puderam seguir, e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então, todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve a sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse: Não fareis assim.
irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos, o bando que contra nós vinha, quem vos daria ouvido nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal será a parte dos que ficaram com uma bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote, no Neguebe, aos de Jatir, aos de Aroé, aos de Sifimote, aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam nas cidades de Jerabeelitas e nas cidades dos queneus, aos de Orna, aos de Borazã, aos de Atasse, aos de Hebron e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Meus irmãos, Davi está diante de uma questão, um momento difícil em que ele precisa se firmar aqui como rei de Israel, né? No episódio anterior nós vimos a batalha, né, da qual Davi foi excluído, e lá os príncipes, né, os governadores, os príncipes dos filisteus duvidaram de Davi. Agora a situação é diferente porque Davi agora está prestes a assumir o reinado de Israel, sobre Israel, né? E agora é o seu povo que está insatisfeito com ele, porque o inimigo veio e no primeiro momento venceu a guerra. Israel está triste, Israel está dividido, Israel está ferido, Israel está decepcionado. Israel precisa de Deus e Israel precisa de um rei que os guie e que os oriente. Davi já é o rei pela vontade de Deus, Davi já é o rei pela unção de Deus que ele recebeu através de Samuel, me perdoem, né? Mas agora ele precisa conquistar o coração daquele povo, né? Davi agora precisa conquistar o coração do povo, para que ele efetivamente reine sobre eles. E não reine para exercer uma liderança à força, com mão de ferro. Ele precisa conquistar aquele povo, não é? Porque existem, meus irmãos, dois princípios no governo, né? Qualquer tipo de administração, desde a administração da casa, da família, até a administração governamental, seja ela em que nível for, que são os princípios do medo e o princípio do respeito, né? O medo pode qualquer governante subjugar um povo pelo medo, né? Levar esse povo através do medo, conduzi-lo ali com mão de ferro, e o povo fará tudo o que esse governante quiser. E existe o princípio do respeito, né? E o respeito é algo que se conquista. O medo, meus irmãos, ele é combatido e vencido. E depois que o medo é vencido, não há nada mais que sustente o governo que se firmou sobre o medo. Agora, quando o princípio é o princípio do respeito, né, quando esse princípio é observado, aí a situação muda de figura. Aí é outra questão que se estabelece. Aí é algo conquistado e o respeito nunca mais se vai, né? Davi, ele tem a unção dada por Deus. Ele, de fato,
é o rei, mas ele agora precisa conquistar o coração daquele povo, né? E o texto nos apresenta aqui 3 princípios, né, da governança, né, princípios sociais, psicológicos, psicológicos, vamos dizer assim, né, sociopsicológicos. O primeiro é o princípio do dar. Davi encontra no meio da caminhada um egípcio que o guia até o lugar onde estão aqueles que saquearam e que venceram a luta em Ziclag e que conquistaram todos os despojos. E chegando lá, Davi reúne alguns homens. Alguns se recusam a ir, mas outros vão com ele. E chegando lá, Davi os vence e toma as crianças, as mulheres que foram levadas cativas, todo o material, todos os despojos, os tesouros, os bens que foram levados. Davi toma tudo novamente, né? E recupera assim aquilo que a princípio Israel havia perdido. E ali o que faz Davi? Ele usa desses recursos. Primeiro, o recurso de dar, né? Ele poderia reunir tudo aquilo e querer levar para o palácio ou para a tenda, seja lá para onde for. Olha, os despojos são do Estado, né? Tudo isso que foi conquistado aqui pertence ao Estado. Eu sou o rei, tudo estará à disposição do rei. Mas não, Davi resolve dar tudo ao povo, porque tudo aquilo, todos aqueles despojos pertencem ao povo. Então esse é o primeiro princípio através do qual Davi ele conquista o coração do povo, né? Ele poderia ficar, não tem nada, são recursos do Estado, nada para vocês, tudo é do Estado, ou seja, tudo ficará à disposição do rei. Mas não, ele vai lá e dá para todos, né? E nós lembrando aí, não é, que alguns soldados não foram, resolveram não ir, não participar. E os que foram disseram: olha, vocês que não foram, peguem as mulheres e os filhos de vocês e vão embora para casa, vocês não têm direito a nada. E Davi diz: não, eles também têm direito, eles também vão receber, porque eles também são povo, eles não podem ser excluídos. Então Davi inclui. E chegando mais à frente, mais adiante, o texto vai nos informar que também aos anciãos de Israel, Davi mandou uma parte dos despojos, ou seja, todo o povo foi contemplado. Davi fez oferta, doou a todas as classes, todos os povos, todos aqueles do povo receberam partes do que eles tinham direito, da concessão a qual eles tinham direito. Agindo assim, o segundo princípio que Davi usa é o princípio do agradar, né? Davi, quando ele dá, e ele dessa forma ele agrada. Ele conquistou porque ele deu. E aí ele começou a agradar o povo, porque o povo estava ali avaliando, né, o comportamento dele. E o povo ficou feliz, né? E em deixando o povo feliz, ele conseguiu o quê? Agradar aquele povo. O povo estava feliz com ele. Então é muito mais fácil aceitar, né, um governante que me agrade. Alguém que faça coisas boas. Não necessariamente que faça o que eu quero, mas que faça coisas boas. Esse é o segundo princípio, que é o princípio do agradar. Existe aí um terceiro princípio, que é o princípio do impressionar, né? Davi impressionou aquele povo. E de que maneira Davi impressionou aquele povo? Davi impressiona o povo no momento em que ele vai com coragem, com astúcia, com sabedoria, ele vai até o lugar onde o inimigo está reunido, sem alardear, ele vai até lá. Chegando lá, ele luta e vence. E assim, ele impressiona o povo, ou seja, ele mostra para o povo a sua competência, a sua capacidade de lutar e de conquistar, a inteligência bélica, né? Não é simplesmente a inteligência na cabeça de um homem presente, na cabeça de um homem, mas é a inteligência que é capaz de fazer aquele homem buscar a melhor maneira de conquistar,
né, de vencer a guerra. Não se vence a guerra apenas, ou não se vence a guerra, na verdade, com fogo, com espada e lança, mas se vence com inteligência. E foi isso que Davi fez. Davi resolveu e venceu aquela guerra com inteligência, com atitudes inteligentes. E dessa maneira, agindo com inteligência, Davi agradou, impressionou o povo. E assim fez-se Davi rei sobre todo Israel. Né? Então Davi não era apenas um rei de direito, mas ele era um rei de fato. Davi não era fruto de uma imposição de Deus, um rei que Deus impôs a Israel. Davi era também o rei que conquistou o coração de Israel. Davi era o rei do qual Israel se agradou e Deus propôs a eles esse rei, e ao mesmo tempo Davi também conquistou o coração daquelas pessoas. Então aquele que administra, aquele que governa precisa conquistar o coração do povo governado, do povo liderado. É assim que nos ensina, que nos instrui a palavra de Deus. É assim que nós precisamos viver para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que isso serve para aplicação nas nossas áreas de atuação, a começar pela nossa casa, a começar pela nossa família, né? Tem horas que nós precisamos fazer concessões, tem horas que nós precisamos agradar, e também há momentos em que nós precisamos impressionar com a nossa capacidade de administrar, de conduzir, de dar direção. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Ele dê paz aos nossos corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos por todo o bem, Senhor, que Tu nos proporciona. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua presença no nosso meio. E te pedimos, Santo Pai, tão somente que nos abençoe e nos guarde, que faça felizes os nossos corações. Te rogamos, ó Deus, tão somente que Tu, Senhor Deus, nos conceda a graça de sermos bons líderes na nossa casa, na Tua casa, no meio da nossa família, da grande família maior da qual Tu és o Pai, e todos nós somos irmãos de Jesus. Continua, ó Deus, olhando por nós, dando-nos a Tua graça, dando-nos o Teu favor, dando-nos a Tua paz. Atende, ó Deus, a nossa oração. Nós te pedimos estas coisas e por elas te agradecemos no nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos Escolhido para mim.
me.